Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo aqui no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo. Aqui você já sabe que é muito bem-vindo. Queria que você não saísse desse vídeo agora, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo aqui é para você que tem dificuldade. Atenção, você que prega, você que estuda a Bíblia e tem uma dificuldade muito grande de interpretar um texto bíblico, de entender o texto que você leu. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui eu estou fazendo, sabe por quê? Quero deixar bem claro que a pessoa que comentou não pediu para mim fazer o vídeo, não pediu. O nome dessa pessoa é uma irmã e o nome dela é Cassiane Nogueira. A irmã Cassiane Nogueira, ela é uma inscrita aqui do canal. E ela, com a simplicidade dela, né? Muito obrigado, minha irmã. Que Deus continue te abençoando, tá? A minha irmã, ela escreveu aqui: como eu faço para entender um texto bíblico? Ou mesmo interpretar o texto? O que é que eu faço? Ela escreveu no comentário. Eu respondo todos os comentários dos irmãos, eu sempre respondo com um coraçãozinho. Percebeu? Então, esse comentário da irmã Cassiane Nogueira, eu não poderia só responder com um coraçãozinho, como respondo todos, tá? Mas também fazendo um vídeo. Ela não pediu para me fazer o vídeo, mas com o maior prazer eu estou fazendo esse vídeo aqui. Por isso que eu queria que você não saísse desse vídeo agora. Porque esse vídeo aqui é para você, meus irmãos, que tem a dificuldade de interpretar o texto bíblico que você leu ou entender o texto. Vamos para o vídeo? Fica no vídeo comigo. Por exemplo, meus irmãos, vamos lá. Primeiro, você escolhe um texto bíblico de Gênesis Apocalipse, tá? Mas, por exemplo, eu escolhi aqui o Evangelho de João, e é o capítulo 3. Você lê o capítulo que você escolheu, você lê ele 16 vezes, é o mínimo, tá? Lê 16 vezes, primeiro. Segundo, você lê os contextos, que é o contexto presbítero Mariano. É o que vem antes e o depois. Por exemplo, o texto foi o Evangelho de João capítulo 3, por exemplo. Você lê, começa a ler João capítulo 1, depois João capítulo 4, pode ler todinho. E o texto capítulo 3, você lê ele 16 vezes. Pronto. Lê o texto 16 vezes, lê os contextos que vem antes e o depois. Tem 5 qualidades de contexto, né? Mas eu vou citar aqui, eu marquei aqui, pelo menos 3 contextos, tá? 3 contextos. Se eu tiver errado, meus irmãos me ajudam aí. 3 contextos. O primeiro, tem 5 qualidades de contexto. Eu escolhi 3 aqui. O primeiro é o contexto histórico, segundo, contexto cultural, terceiro, contexto literário. Você lê os contextos, lê o texto 16 vezes. Até aqui, só isso, presbítero Mariano? Não. Você agora vai ler o texto que você escolheu, seria aqui o Evangelho de João capítulo 3, você leu o texto, contexto, leu todinho. O que você vai fazer agora? Faz pergunta para o texto. Que tipo de pergunta eu faço? Por exemplo, capítulo 3 do Evangelho de João, verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. O verso 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, Rabi, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Você lendo esse texto aqui, contexto, leu 16 vezes. Aí você lê o texto fazendo pergunta. Que tipo de pergunta? Quem escreveu? Por que o ator escreveu? Quem está aqui no texto? Que lugar foi que aconteceu isso aqui? Faz as perguntas. Por exemplo, havia entre os fariseus. Espera aí, você para aqui. Quem havia antes dos fariseus? Quem era? Um homem chamado
Nicodemo. Mas quem era Nicodemo? Eu não sei. Nicodemo aqui era um dos principais dos judeus. Peraí, quem era o judeu? E os fariseus? Eram aqueles que viviam com Jesus, interrogando Jesus, entendeu? Tentando parar Jesus, desanimar Jesus. Lembra, onde Jesus passava, Jesus deixou as suas famas. Então, curando leproso, cego, paralítico, fazendo milagres. Muitos sinais Jesus fazia. Na sinagoga, tudo que lugar que Jesus passava, ele deixou uma fama. Então, Nicodemo, como sendo aqui, sendo aqui esse homem aqui, Nicodemo, um dos principais dos judeus, com certeza, ele ficou sabendo que Jesus fazia muitos sinais. Por esse motivo, ele ficou curioso, sendo mestre aqui, ele não entendia. E foi ter com Jesus de dia, de manhã, meio-dia, não, à noite, perguntando, Rabi, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então parou Jesus e fez a pergunta para Jesus. Então, assim como esse mestre aqui da sinagoga fez as perguntas para Jesus, quem somos nós? Tem que fazer pergunta por texto. Aonde foi que escreveu? Por que foi? Quem escreveu? Quem está no texto? O que aconteceu? O que é que ele quer dizer com isso? Por que foi que aconteceu? Toda pergunta aqui, lendo e fazendo pergunta. Depois disso, você vai começar a entender, interpretar os textos. Até aqui, meus irmãos, deu para entender algumas coisas? Eu vou fazer outro vídeo, meus irmãos, te apresentando um livro pequenininho, muito bom. Como entender a Bíblia. Esse livro aqui. O próximo vídeo eu vou te ensinar, tá? Explicar aqui, ensinar como você usa esse livro aqui. Aí você adquire esse livro aqui, é baratinho ele. Pequenininho, mas é muito bom. Como entender a Bíblia. Aqui vai te ensinar você a ler texto, contexto, interpretar os textos. Os textos que você lê e você não entendeu, você vai aprender a interpretar com esse livro aqui. Eu tenho esse livro aqui e também tenho esse aqui, Entendos o que ler. Eu já tenho review dos dois aqui, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo, tá? Como entender, ler esse livro aqui. Como você estudar esse livrinho aqui. Esse aqui, tá? Depois é o outro, esse aqui, Esse aqui vai te ensinar tudo que eu falei aqui. Esse aqui vai te ensinar em dobro. Muito forte. Eu aprendi muitas coisas aqui. Olha aí, tá vendo? Pense num livro bom. Eu estava até lendo ele. Tem os contextos, os textos, os contextos cultural, tá? Contexto imediato. É muito forte. Pense num livro. Então, meus irmãos, é até aqui. Amém? Irmã Cassiane Nogueira, Deus continue te abençoando, minha irmã. Muito obrigado. Todos vocês, assistam o vídeo. Se gostar, deixa o like. Compartilha o vídeo com todo mundo, meus irmãos. Porque tá vindo mais vídeo aí para te ajudar você a interpretar os textos bíblicos, tá bom? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.